Bom, olá pessoal, vamos gravar aqui a terceiro vídeo da aula 4, né? Vou começar aqui pela importância do MRP. Como nós já vimos, o sistema MRP permite uma ótima comunicação, é um sistema rápido, né? Porque ele é online e, claro, eficiência, né? Ele consegue fazer vários cálculos ao mesmo tempo. Veja abaixo a importância do sistema MRP. Aqui nós temos um carro da Volkswagen e na figura de baixo esse carro vermelho e na figura de cima, do lado esquerdo, vocês têm esse mesmo carro desmontado. Veja a quantidade de peças que é necessária para montar um carro. Tem mais de 10.000 peças aí. Agora imagine fazer esse controle de itens no estoque, produzindo aí 10, 12 mil carros por mês. Sendo que você não tem só esse carro, né? Você tem vários outros carros para produzir. Então é inviável fazer uma produção de escala com tantos itens como tem esses carros. O modelo T de Ford, ele tinha poucos itens, por isso que era fácil, né? Hoje em dia é muito mais complicado você produzir um carro. Bom, visto isso, vamos ver aqui o MRP, os lead times, né? Nós temos dois tipos de lead time. O lead time por compras, né? Para compra de componentes, né? Eu tenho que emitir a requisição de compra. Isso eu vou gerar um pedido. Esse pedido vai ter um prazo de entrega. Quando chegar ainda tem uma inspeção. Então tem um tempo desde a hora que eu decido comprar um determinado item para fazer um determinado produto, né? Só em compras eu já tenho aí uma perda de tempo. Já na produção eu tenho um outro lead time, que é para produzir. Então eu tenho lá o lead time que é emissão da ordem de produção, né? O pessoal do PCP tem que emitir a ordem. Essa ordem vai gerar uma movimentação de itens, né? De pegar no estoque, kits de materiais para ver se está tudo lá, separar o material. Enfim, vai ter uma movimentação que também vai demorar um determinado tempo. À medida que vai sendo produzido o material, ele vai de vez em quando pegar a fila, né? Vai sair de um departamento para o outro, vai chegar lá, a máquina que ele vai usar está sendo utilizada por outro produto, ele vai ter que te esperar, é a chamada espera na fila. Assim que se terminar aquela produção, você vai ter que fazer um setup, que é mudar a ferramenta. Às vezes a ferramenta não é a mesma de um produto para o outro, né? Que é o que a gente chama de lead time o setup, né? De preparação, lead time de preparação da máquina. Depois aí você tem o tempo de processamento mesmo, que vai fazer na máquina lá as mudanças na característica do seu produto. Terminou isso, ainda tem um tempo da inspeção, depois vai para a expedição. Os lead time previstos versus realizados, né? Os lead time reais eventualmente são diferentes dos previstos. Quase sempre há uma diferença entre aquilo que eu planejo, né, que eu faço uma previsão, daquilo que é real, né? Porque tem vários itens que podem atrapalhar esse tempo. Então não é preciso, né? Não tem uma precisão aí. Reduzir os lead times em compras e na produção é igual a redução de custo. Quanto mais tempo eu gastar para produzir, mais caro fica o meu produto. Então, quanto menor for o meu lead time, significa que eu tenho um custo menor, né? Eu sou mais competitivo no mercado. Dificuldades, né? Ou oportunidades, vamos dizer assim, dificuldades. Dificuldades eu vou ter sempre aí na área de dinheiro, né, financeiro, vou ter dificuldade no tempo, dificuldade às vezes de alguns problemas que precisam de soluções bem criativas dentro da área de produção. O planejamento mestre da produção, né? Ele vai tratar de hierarquias das decisões. Então, planejamento mestre da produção, né, o MPS.
o PPCP, Planejamento, Programação e Controle da Produção, dirige/restringe o MPS. E o MPS, por sua vez, dirige o MRP2, né? O objetivo geral é o primeiro nível de decisão que visa conciliar as demandas com as capacidades de resposta da empresa. Então, o MPS ele tenta, dentro da capacidade real da fábrica, né, eliminar e tomar as decisões mais acertadas para você administrar capacidade com demanda. Objetivo específico é desdobrar o plano agregado do PPCP, nível imediatamente superior, né, em plano desagregado funcional, operacional, alinhando-os sem perder de vista as limitações da capacidade do processo de produção, instalada de médio prazo apenas dos recursos críticos. Então, o MPS ele vai fazer uma análise de quais são os equipamentos críticos e, em cima desses equipamentos críticos, vai calcular aí os tempos e ver as dificuldades que vai existir para que aconteça aquela produção. Natureza do MPS. Esta mais para uma ferramenta gerencial e multidepartamental de decisão do que para um módulo de cálculo, né? Então, o MPS, na realidade, ele vai conciliar vários departamentos ao mesmo tempo. Ele vai avaliar vários departamentos, né? Várias dificuldades que existem em vários departamentos para poder fazer esses cálculos, né? Horizonte de planejamento, entre 2 a 5 meses, né, considerando o período de planejamento. Então, o plano mestre de produção, ele tem no máximo 5 meses de visão. Além disso, daí fica difícil o cara prever todos os problemas que podem ocorrer no processo dos vários departamentos. Quem participa desse plano mestre, né, normalmente são os gerentes de manufatura, o pessoal da finança, do marketing e de vendas, né? Então, os gerentes de produção, porque são eles que conhecem o processo, o de finanças, porque ele que vai bater o martelo aí se faz ou não faz o produto, marketing e vendas, porque são eles que estão ali representando o cliente, né? Bom, o plano mestre de produção, MPS, é um registro, definição, é um registro que contém para cada produto final as projeções de demanda e estoque ao longo do tempo. Então, nesse plano mestre, eu vou ver, vai estar lá, o que eu pretendo fazer, a quantidade, quanto é que eu tenho no estoque, né, para poder administrar isso daí. A função dele é emitir ordens de produção quando não houver estoque suficiente para atender a demanda futura. Então, se eu percebo que meu estoque caiu, eu não vou ter produto para atender meu cliente daqui a 2, 3 meses, eu já disparo a produção, né? Então, eu fico sempre vendo na frente se vai ter produto para atender ou não o mercado. O foco, produtos finais, itens com demanda independente. Então, o foco é o final lá, é o produto acabado. Quanto é que eu tenho de produto acabado? Bom, MRP. Né? O MRP tem aqui um diagrama que mostra aqui alguns conceitos do MRP. Então, nesse diagrama de bloco, do meio aqui, representa o planejamento das necessidades, né, de materiais, MP, e à esquerda eu tenho as entradas e à direita a saída. Então, para que o MRP rode legal, eu preciso ter o plano mestre de produção, eu preciso ter a estrutura do produto que vai ser feito, eu tenho que ter os estoques de produto acabado ou os estoques de componentes. Com isso tudo, eu vou fazer uma emissão de ordens de compra, né? Se eu chegar à conclusão que está faltando componente, faltando algum produto para fazer o produto, eu vou emitir essa ordem de compra
E também vou fazer o MRP que vai emitir as ordens de produção para iniciar a produção para atender um determinado pedido de compra. Aqui eu tenho outra forma de representar o MRP, sendo que o plano mestre de produção ele depende da carteira de pedidos e da previsão de vendas. Com essas duas informações é que eu faço o plano mestre, né, para cada produto. E o MRP também vai precisar da lista de materiais, do registro de estoque, quanto é que eu tenho no estoque. Com essas duas informações ele vai me liberar aqui a ordem de compra, plano de materiais e ordem de produção. Com essas duas, não, com essas 5, 6 informações aqui. Aqui eu tenho duas telas, né? Representando o MRP. Como é que é as telas de MRP? Uma aqui é da Limba, que era uma fabricante de leite, e aqui uma outra tela que deve ser de algum supermercado, mostrando aí a parte de preços, né? Isso é mais para vocês terem uma noção de uma tela. Bom, a estrutura do MRP/MP2 pode ser visualizada como um sistema constituído de 3 fases. Tá? Eu vou dar uma parada por aqui e a gente continua daqui.